Seja muito bem-vindo à 163ª videoaula de programação em linguagem C da Flatec. Meu nome é Gabriel Squillot e realizaremos mais um exercício da matéria de algoritmo e programação na lista de ordenação de vetor, e dessa vez o exercício é o 5. E ele pede o seguinte: elabore um programa em C que leia a matrícula e as duas notas de 10 alunos. Calcule a média desses alunos e informe no final a seguinte saída ordenada pela média. Ou seja, se ordenada pela média, é das melhores médias para as piores, né? Ou seja, das maiores para as menores, né? Aqui tem um exemplo de como deve ficar. Por exemplo, aluno, matrícula, prova 1, prova 2 e a média, certo? Situação aprovado ou reprovado. Mostre no final a média da classe e a quantidade de aprovados e a quantidade de reprovados, considerando a média 7. Bom, para isso, vamos criar as variáveis do tipo int e também do tipo float. As variáveis do tipo int serão para os índices que utilizaremos nos comandos for desse programa. Os índices podem ser chamados de i e x, ponto e vírgula para finalizar a criação dessas variáveis do tipo int, e o resto float. Float, que são os números reais aí, em linguagem C, ok? E por que números reais? Porque as médias e as notas podem ter valores quebrados, ou seja, valores com décimos, com valores depois da vírgula, né? Enfim, vamos começar a criar as variáveis e vetores. E a primeira variável que já podemos criar aí é n1, ou seja, o vetor que podemos criar n1 para a nota 1, 10 posições, porque são 10 alunos, n2 com 10 posições também, média com 10 posições, matrícula com 10 posições, tudo com 10 porque são 10 alunos essa classe, ok? Precisaremos também criar variáveis de somatório, né? As variáveis APR inicializando em 0, atribuindo valor 0 na sua criação, né? Que é aprovado. Nessa variável vamos somar a quantidade de alunos aprovados, e rep vamos somar a quantidade de alunos reprovados, ou seja, atribuímos o valor 0 para essa variável, porque ela é uma variável contadora. Teremos que também criar uma variável chamada sm, também setando o valor em 0, e essa variável sm será a somatória de média, para realizar depois a média coletiva de toda a classe, que é o que pede aqui embaixo, ó. Certo? Precisaremos também de uma variável chamada auxiliar para a ordenação dos valores de matrícula e de média. E por enquanto acredito que seja só isso que precisaremos de variáveis aí, ok? Vamos continuar então. Se precisar de mais uma variável, a gente volta aí e cria ela. Como de praxe, um comando for, iniciando com o índice em 0, enquanto i for menor que 10, i mais, que é a mesma coisa que i, que é igual a i mais 1. Vamos abrir e já fechar esse bloco do primeiro comando for, e esse primeiro comando for, vamos comentar aqui, que é o comando para leitura e operação matemática. Operação, né? Tá bom assim. Um printf já para pedir ao usuário que informe a matrícula e as duas notas. Vamos pedir para pular uma linha para sempre que aparecer a mensagem aí de informe matrícula e as duas notas, ele começar a digitar a partir da linha seguinte. Esse scanf que nós vamos criar agora tem que ter 3
a leitura de três variáveis, de três leituras, né? Do tipo float, ou seja, percentual f, ok? Fecha aspas duplas, vírgula. A primeira variável a ser lida é a variável de matrícula, ou seja, MA na posição índice, vírgula, e comercial N1 para a nota 1 na posição índice, e comercial N2 para nota 2 na posição índice. Fecha o parênteses desse scanf e vírgula. Bom, realizando a leitura da matrícula e das duas notas, já teremos então como realizar a média desse primeiro aluno, né? O loop vai começar a rodar, vai fazer primeiro, logicamente, o aluno aí da posição 0, do índice 0 aí, né? Então, a média na posição índice atribuirá a seguinte operação: N1 na posição índice, que já foi lida ali, né? Mais N2 na posição índice. Esse somatório dentro dos parênteses será dividido por 2, porque são duas notas, ok? E assim vamos obter a média desse aluno. A nota 1 mais a nota 2 dividido por 2 é igual a média. Ponto e vírgula para finalizar essa operação. E já temos a média aí de todos os alunos que passar pelo loop, né? Por esse loop aí. Vamos ver o que o enunciado pede mais aqui. Vamos lembrar. Ele quer a saída, tá? E vamos fazer o seguinte. Como precisa da média da classe, utilizaremos a soma de média sempre que passar pelo loop aí do comando for inicial. Então a soma de média atribuirá o que contiver na soma de média mais o que tiver na variável, no vetor média, posição índice. Ponto e vírgula. E também teremos que somar aí na variável ou a PR ou REP, né? Ou aprovado ou reprovado. E para isso utilizaremos o comando if para ver o seguinte: se a média na posição índice for maior ou igual a 7, significa que ele foi aprovado. Concorda comigo? Porque é o que o exercício pede, ó. A média 7. Então, se ele teve essa média 7, ele foi aprovado. A variável APR de aprovado atribuirá o que já contiver em aprovado. No loop, quando começar a rodar, vai ter 0, né? Então, vai ser 0 mais 1. Ponto e vírgula. E fechamos o bloco desse if. Caso contrário, se ele não tiver a média maior ou igual a 7, a única alternativa é que a média seja menor que 7. E se ela for menor que 7, a variável que será contada, que será somada, é a variável rep. Então a mesma coisa, rep atribuirá rep mais 1. Vai ter a contagem aí dos alunos reprovados também. Legal, já acredito que aqui nesse comando de leitura e operação já resolvemos tudo que precisávamos, né? Vamos partir agora para o segundo comando for. E esse segundo comando for vai ser não o comando de leitura e operação, mas sim o comando para ordenação. E nesse comando de ordenação, utilizaremos um comando for dentro de outro comando for, que é o que nós realizamos em outras videoaulas passadas, aí, em outros exercícios passados. Então, o comando for
de dentro utilizará o índice, a variável x, inicializando no índice i mais 1, ponto e vírgula, x, enquanto x for menor que 10, x mais mais, o resto é tudo igual. Vamos abrir e já fechar esse bloco do comando for de dentro. E um if também será utilizado dentro do segundo comando for, do comando for interno aí, do comando for externo, né? Então, a condição aqui será a seguinte: se a média na posição índice, que será a média anterior lida, for menor que a média na posição x, ou seja, as primeiras posições sempre tem que ter a média maior, né? Porque ele pede que a média seja mostrada das melhores para as piores, ou seja, das maiores para as menores. Essa então é a condição. Se isso acontecer, o seguinte bloco, se isso for positivo, né? Desculpa. Se isso aqui der positivo, o seguinte bloco acontecerá. Já vamos abrir e fechar o bloco desse if e utilizar então as variáveis auxiliar para ordenar aí junto com matrícula e média. O vetor MA de matrícula também terá que ser usado para não embaralhar aí as matrículas com as médias, ok? Primeiro vamos inicializar com a média. Ao auxiliar receberá a média na posição índice, ponto e vírgula. A posição, a variável, o vetor média na posição índice atribuirá o que contiver na média posição x. Já eu explico como que isso aqui está funcionando. E a variável vetor média na posição x atribuirá o que contiver em aux. Então o que está acontecendo? Vou pegar aqui um bloco de nota para mostrar para vocês o seguinte: 0, sei lá, 45, 1, 15, 2, 46 e 3, vamos fazer com 4 posições só. 7. O que está acontecendo quando esse comando for e esse outro comando for começa a ser executado? Vamos lá. Estamos no índice 0. Variável i, índice i, valor 0, posição 0. Ou seja, a posição 0 é o 45. O 45 vai ser comparado com todos os outros que estão à frente. Ou seja, ele vai entrar aqui, ó, x inicia em i mais 1. O que é i mais 1? É uma posição à frente do índice i. Se aqui está começando em 0, i mais 1 é 0 mais 1. Ou seja, ele começa pela próxima posição. Aí o que ele faz? Ó, ele compara. 45 é menor do que 15? É a primeira comparação. 45 não é menor do que 15, então isso aqui vai dar falso e esse bloco não será executado. Aí ele parte para o próximo. 45 é menor do que 46? Verdadeiro. Então, se deu verdadeiro, o que acontecerá? Auxiliar, já arrumo aqui que eu digitei errado. Auxiliar atribuirá o valor que contiver na posição anterior, que é a média na posição i. O que tiver na média na posição i, desculpa, na média ME, índice x,
passará para cá, 46. E o que contiver em auxiliar passará para a média. Ou seja, 45. Ele vai trocar, né? Eu devia aqui mostrar um auxiliar, mas reparem aí que a variável auxiliar é apenas uma variável que vai conter um valor temporário para ordenar aí as matrículas e também as médias. Então vamos lá, já organizamos então as médias, né? Precisamos organizar também as matrículas. Então, a variável auxiliar atribuirá a matrícula na posição índice, a matrícula da posição índice atribuirá o que contiver na matrícula posição X, e o que contiver em AUX, ou seja, a matrícula na posição X, atribuirá o que estiver temporariamente ali em AUX. E assim, realizamos já a operação que ordena. Os nossos dois vetores de 10 posições, vetor de matrícula e vetor de média. Vamos fazer apenas um else aqui, para que nada aconteça se o valor anterior não for menor do que o valor sucessor. Ok? Então, esse comando para ordenação já está realizado, já está feito. Precisaremos agora de um outro comando for para a impressão ou exibição, como você quiser chamar aí. Comando para impressão, vamos lá. Vamos chamar de exibição melhor, né? E aqui ele vai mostrar o seguinte: printf, a cada vez que o loop rodar, ele vai pular uma linha e mostrar o seguinte: média percentual ponto 2f. Por que ponto 2? Para mostrar apenas duas casas decimais à direita aí, ok? Matrícula percentual ponto 0f. Matrícula não tem valor quebrado. Fecha aspas duplas, vírgula, e o valor das variáveis: média na posição I, posição I, e média na matrícula na posição I de índice, ok? Pronto, até aí realizamos tudo que o comando de exibição precisa mostrar. Precisamos apenas criar um comando printf para mostrar o resto do que o exercício pede. Ctrl barra N duas vezes para pular duas linhas. E vamos ver o que ele pede, ó. A média da classe e a quantidade de alunos reprovados e aprovados, considerando a média 7. Vamos lá então. Quantidade de aprovados igual percentual ponto 0f. Vamos pular mais uma linha. Quantidade de reprovados igual percentual ponto 0f. Vamos pular mais uma linha e dizer também a média coletiva da classe é igual percentual ponto 2. Vamos mostrar apenas duas casas decimais à direita, que a média aí referente à nota, né, pode conter um valor quebrado. Fechamos aspas duplas, vírgula, e vamos mostrar as variáveis. Primeiro, a variável APR de aprovado, a segunda, rep de reprovado, e a terceira é a variável soma de variável dividido por 10. Por que soma de variável dividido por 10? Cada vez que ele passa pelo comando de leitura e operação aqui, ele soma a primeira nota com a segunda, divide por 2.
E aí atribuir isso na variável ME na posição índice, ou seja, no vetor de média, né? Aí depois, todos os valores a cada vez que o loop roda é somado na variável SM, ou seja, a média dos 10 alunos é somada aqui. Então, a soma de média será dividido por 10, e sendo dividido por 10, obtemos a média geral da turma, ou seja, a média coletiva da classe. Fechamos parênteses do printf, ponto e vírgula. Vamos apertar F11 agora para compilar e executar e ver se tem algum erro. Tomara que não tenha nenhum, vamos ver se tem algum erro. Vamos lá, F11. E acredito que não teve nenhum erro. Vamos lá, informe a matrícula e as duas notas. Vamos começar com uma matrícula 7,2. A matrícula 210. Agora sim a nota 1 e depois a nota 2. 7,2 e 6,8. A primeira nota 7,2 e a segunda 6,8 pelo seguinte: se o 2 que sobra aqui do 7 emprestar para o 6,8, a média continua a ser 7, porque 7 mais 7 dividido por 2 é igual a 7. Ok? Então o primeiro aluno tem a média 7. Segundo aluno, matrícula 111. Vamos considerar que ele teve a maior média da turma. 9 na primeira nota e 9 na segunda. Agora o aluno 212 teve a pior nota. 5 e 5. Por que 5 e 5? Aqui no aluno de matrícula 211, se você perceber, tem 2 pontos acima da média, que é 7. Ok? E aqui no aluno 212 tem 2 pontos abaixo da média, que é 7 também. 789, 765, ou seja, a média até esse instante, a média geral coletiva da classe continua a ser 7, porque aqui a média deu 7, aqui a média deu mais que 7, mas aqui tirou a diferença. Agora nas outras matrículas, vamos apenas continuar com a média 7 para ver se deu tudo certo. 215, 7, 7, 215, 7, 7, 216, 7, 7, 217, 7, 7, 218, 7, 7, 219, 7 e 7. São 10 alunos, um índice de 0 a 9, dá 10 posições. Apertando Enter, então já teremos o resultado. Vamos lá? Apertei Enter e reparem que o programa mostra as maiores médias, ou seja, as melhores, para as piores. A média 9 do aluno 211 foi a maior. Olha só, confere, foi a maior nota e a maior média foi quem tirou, foi o aluno de matrícula 211. E a pior foi a do aluno de matrícula 212, que foi o seguinte, ó, tirou 5 na primeira nota e 5 na segunda, totalizando uma média 5. A quantidade de alunos aprovados foi 9 e a de reprovados foi 1. Esse 1 foi apenas o aluno de matrícula 212. E a média coletiva da classe foi 7. Fizemos todos os alunos ter a média 7, com exceção do 211 e 212, mas que teve a diferença tirada aí entre um e outro, né? A média continua sendo 7. Então, acredito que realizamos esse programinha com sucesso. Fizemos tudo o que ele pede. E chegamos ao final de mais uma videoaula aqui da Flatech. Espero que vocês tenham tirado proveito. Se alguma parte aí ficou embolada, volta o vídeo quantas vezes for necessária. Eu agradeço a sua visualização. Se gostou, deixa seu like. E se não for inscrito no canal, se inscreva. Eu agradeço a sua presença.
e vejo você na próxima videoaula. Um grande abraço a todos!